Pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Rio Gley Fagundes, hoje é dia 24 de abril de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Eu estava assistindo aqui a entrevista do Sérgio Moro. Bom, Sérgio Moro se despediu do Ministério da Justiça, né? E primeira vitória da esquerda sobre o governo Bolsonaro. E essa saída do ministro Sérgio Moro realmente vai dar um abalo muito grande nas estruturas do governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos à matéria? Se inscreve, comenta, compartilha aquele like maroto, aperta as notificações e vamos aqui. Na descrição do vídeo, gente, tem conta bancária. Quem curtiu nosso canal, gosta do nosso trabalho, dá um pulinho na descrição do vídeo, dá uma olhadinha lá, né? E quiser ser um colaborador e um apoiador. Bom, como eu sempre falo para vocês, a gente defende o nosso governo com unhas e dentes. Mas o que acontece a gente não pode esconder, né? Apesar disso não mudar a minha opinião em relação ao presidente da República, essa parece que é a primeira coisa que eu vou discordar do nosso presidente, infelizmente. Mas isso não muda a minha postura em relação ao presidente. Mas vamos à matéria. Moro pede demissão e enfraquece extremamente o governo. O ministro Sérgio Moro acaba de pedir demissão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, contrariando nossas expectativas. A saída de Moro, um pilar importante desse governo, praticamente fundamental, enfraquece bastante a gestão do presidente Jair Bolsonaro. Infelizmente, né, vendo ali a entrevista do Sérgio Moro, ele colocou alguns pontos que eu acho que realmente pesaram para ele, né? Mas enfim, doravante, tudo ficará ainda mais difícil. A esquerda está em festa, sem dúvida conseguiu uma vitória. Moro não pretendia sair. Ainda ontem disse para o deputado Capitão Augusto que as especulações sobre sua demissão não procediam. Porém, novos fatos aconteceram e hoje, sempre com bastante dignidade, Moro está se despedindo. É lamentável. O governo perde um herói. Gente, vamos lá, vou falar um pouco do que eu vi na entrevista, né, e o que aconteceu. Vejam só, Sérgio Moro, como eu sempre falo pra vocês, o que tem de errado a gente mostra, o que não tem a gente não mostra, e a gente fala, procura não esconder os fatos. Nós vimos falando o quê? Que Sérgio Moro não seria demitido, que tudo não passava de uma especulação da imprensa, e realmente o Moro não seria demitido, não ia pedir a exoneração, não ia pedir a demissão do cargo. Porém, fatos que aconteceram de ontem para hoje, né, segundo ele mesmo em sua entrevista, no seu pronunciamento, fizeram com que ele tomasse a decisão. Até ontem, ele já tinha dado mostras de que não ia. A assessoria dele negou, o próprio Capitão Augusto conversou com ele, ele também disse que não procedia. Porém, uma das ações que aconteceram de ontem para hoje, que foi a questão da exoneração do diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, fez com que ele tomasse essa ideia. Segundo o Sérgio Moro, né, inclusive nós publicamos uma matéria aqui na qual dizia que o diretor da PF havia pedido a exoneração, né, seria aquela exoneração a pedido, né, onde o camarada pede para sair. No entanto, Sérgio Moro ele diz que não houve esse pedido. Inclusive, Sérgio Moro diz que conversou com o Maurício Valeixo, né, e o Valeixo confirmou, isso é o próprio Sérgio Moro dizendo, confirmou que não houve o pedido, que o próprio Sérgio Moro se surpreendeu com o anúncio da SECOM, né, e a exoneração feita de ontem para hoje do então diretor Maurício Valeixo. E ele falou, né, que colocou os seus pontos na mesa, né? O presidente Bolsonaro lá atrás havia dado carta branca a ele nessa questão e ele se sentiu, vamos dizer assim, de uma certa maneira, com as mãos atadas ao tentar, porque segundo o Moro conversou com o presidente, disse que não tinha problema em fazer a demissão, mas que o presidente desse a ele algum ponto, alguma coisa que entendesse que fosse necessária essa troca, né? E segundo o Sérgio Moro, o presidente não o fez, né?
Ele respeita muito o presidente, entende a postura do presidente. Quem assistiu a entrevista do pronunciamento viu que em nenhum momento o Moro atacou o presidente da República, pelo contrário, né, como sempre educado, tudo, mas ele se sente, ele entende, segundo palavras dele, né, ele entendeu que o presidente da República não o quer no cargo devido, né, a essa mexida e ações que vão, segundo o Moro, de encontro ao seu compromisso, né? Segundo ele, o Bolsonaro deu a entender que a mexida ali no diretor, assim como também há uma pretensão de mexer na superintendência, era uma questão política, né? Segundo o Sérgio Moro, disse isso para ele, falou: presidente, não podemos, tem que ser técnica, não política. E segundo o próprio Sérgio Moro, disse que o próprio presidente disse que seria uma questão política mesmo, né? Não escondeu o fato do Moro em relação a isso, né? Enfim, a questão é que Sérgio Moro agora não vai preparar sua saída do Ministério da Justiça. Bom, gente, infelizmente, é o que eu falei pra vocês no começo. Eu acho que, no meu ponto de vista, Bolsonaro deu uma pisadinha de bola. Não sei qual é a intenção do presidente, não sei qual é a jogada dele nisso, mas essa jogada, infelizmente, acabou culminando na perca do Sérgio Moro, a não ser que haja uma reviravolta e Sérgio Moro volte atrás, pois de acordo com o Sérgio Moro ele ainda vai fazer oficialmente o pedido, então pode acontecer alguma coisa, ele voltar atrás, não sei, mas eu acho que, vendo pelo nosso ângulo aqui, foi uma perca muito grande para o governo do presidente Jair Messias Bolsonaro. Como eu disse no início, eu ainda continuo acreditando no nosso presidente. Como eu sempre falo, é passível de erro, né? Ele pode errar, é natural, ele não vai acertar todas, vai sempre errar aqui e acolá, e eu acho que, no meu ponto de vista, o presidente dessa vez deu uma escorregada, errou aí nessa ação, né? Então houve, parece que um desencontro. O Moro deu a entender que não pode continuar, porque se ele continuar, ele vai entrar em conflito com o presidente, porque se ele não pode dizer não agora nessa questão, quais outras questões ele também não vai poder dizer não. Então o Sérgio Moro, ele, vamos dizer assim, que ele assumiu um compromisso e entende que deve seguir adiante com esse compromisso. Dado o momento que o compromisso que ele assumiu não pode ser continuado, ele entende que deve sair do cargo, né? Entregar o cargo. Ele diz que nos próximos dias vai arrumar as coisas, tudo, né? Enfim. Bom, vamos aguardar. Como eu disse para vocês, né, a gente traria aqui a informação e não vamos esconder nada. E realmente, no meu ponto de vista, Bolsonaro deu aí uma vacilada um pouco grave, né? Nessa questão. Infelizmente, é uma notícia que a gente não queria trazer, mas é um fato. A imprensa, com certeza, tá em festa. A esquerdalha agora deve estar batendo lata, deve estar comemorando à vontade. Se tem uma coisa, gente, que vai rodar no Jornal Nacional hoje, vão ser pequenas frases do Sérgio Moro para dar a entender aí um conflito a mais, além daquilo que realmente... Deixa eu só arrumar aqui, gente, tá escapando aqui, tocou o telefone, né? Para dar a mais... Vão usar pequenos trechos da matéria, da entrevista dele, para dar a entender aí um conflito além do que se existe. Na verdade, o motivo da demissão provavelmente foi por conta da demissão do Maurício Valeixo, mas não pela demissão em si, mas pela questão de não apresentar, do presidente não apresentar como que se diz assim, uma razão, uma motivação plausível. Ou seja, trocou, mas não mostrou ao Moro, vamos dizer assim, até o Moro até fala assim, né, presidente, tem alguma coisa, o que aconteceu, me dê eu não tenho problema em fazer a troca, mas me dê uma razão que possa justificar, né, a troca do Maurício por outra pessoa. Ele também criticou a postura do presidente, porque o presidente disse que queria ter um pouco mais de contato com os superintendentes, um pouco mais de contato com o diretor da Polícia Federal, né? Tá sempre a par de informações,
sempre a par de investigações, essas coisas, do que estava acontecendo. E aí o Moro também entendeu que essa não é uma boa atitude, e inclusive até usou a Lava Jato como referência para isso. Na época, né, se a Dilma tivesse acesso às informações, às investigações naquele tempo, né, como ela poderia ter usado isso a favor dela, ou barrado alguma coisa nesse sentido, né, ter tirado proveito da situação. Então ele entendeu que o presidente da República ele achou que essa aproximação não seria viável, né, mas é uma aproximação que parece que o presidente queria ter, e enfim, ficou, segundo deu a entender, quando ele saiu da conversa com o presidente não havia, como é que eu posso dizer, dado nenhuma resposta de demissão, e aí de repente Bolsonaro vai lá e demite, né, demite o Maurício Valeixo de ontem para hoje, né? Segundo o Sérgio Moro, a demissão aconteceu, mas ainda não foi assinada, né? A exoneração não foi assinada, inclusive ele até reforça que se o presidente quisesse, poderia até continuar com o Valeixo de volta, porque tem feito um ótimo trabalho, né? Especificou o trabalho dele, falou as ações em relação ao combate à violência e muitas outras coisas que o Maurício Valeixo tem tido, né? Mas ele descarta a ideia de que o Maurício Valeixo quisesse realmente sair, né? Ele até fala que ele estava no ápice da carreira dele, né? Não ia querer parar justamente agora. Ele disse que sim, que o Maurício Valeixo havia procurado ele, falado sobre uma possível saída, mas não porque ele queria sair, sim por conta da pressão que já vinha vindo do governo nessa questão de troca. E o próprio Maurício achou por bem, para evitar um desgaste, uma crise, né? Sair do cargo para passar para um outro setor, né? No entanto, pelo que o Sérgio Moro deixou claro, não era uma saída por questões que ele mesmo queria, né? Inclusive, houve uma live antes de ontem, ou foi ontem, né? Onde o próprio Maurício Valeixo falava das questões pessoais, mas as questões pessoais era referente justamente à pressão que estava havendo para ele sair. Então tá aí, gente, né? Vamos aguardar agora para ver o que os próximos acontecimentos, os desenrolar. Uma coisa é certa, a imprensa estará fazendo a maior festa nesse momento, porque tiveram a primeira vitória em 1 ano e meio de governo Bolsonaro. Como eu disse para vocês no início, concordo que o presidente errou. E Gley, você vai deixar de apoiar o presidente? Não. Por quê? Porque erros são passíveis de acontecer. Continuo ainda confiando no presidente Jair Messias Bolsonaro. O fato do Moro sair, infelizmente, é uma peça muito importante que o governo perde, mas vamos continuar. A vida continua, o governo continua e a gente precisa. O próprio Sérgio Moro disse que estará à disposição do presidente, não mais como ministro da Justiça, mas estará à disposição do presidente, caso o presidente precise dele. Então ele sai educadamente, sem nenhum conflito, sem nenhuma crítica, apenas colocou a postura dele, defendeu o que ele acredita e entendeu que o presidente da República tirou ele um pouco do poder que ele tinha, entende que o presidente da República tirou o foco do que ele havia, vamos dizer assim, se comprometido a fazer, e por essa razão ele está deixando o ministério. Bom, gente, tô indo, canal Brasil Notícias, a gente volta com mais informações ao longo do dia e vamos ver os desenrolar disso, né? Fui!